Bom dia a todos. Como eu falei, né, ontem eu tinha dito a vocês que hoje a gente ia ver só os teoremas finais e já começar com os exercícios, tá? Muito bem, então vamos aqui à exibição dos teoremas, que foram esses dois, né? O teorema do limite da composta e a continuidade da composta. Bom, então vamos aqui ao teorema do limite da composta, que ele diz assim, ó, se f é contínuo em B, e esse limite, né, o limite de g de x, quando x tende a A é B, então esse limite da composta aqui, né, o f bola g, vai para o f de B. Tá? Indiretamente, ele está dizendo que o limite ele é aplicado dentro do f. Né? Deixa eu escrever melhor esse teorema. Então, vou escrever aqui as condições do teorema. Ele primeiro diz que f é contínuo, tá? Então, essa é a primeira consideração que se faz. Outra é que esse limite aqui essa segunda consideração, tá? E a última consideração não, né? A conclusão que a gente tem que chegar é que esse limite aqui acontece. Acho que é o contrário aqui. Bom, então esse aqui é o que a gente tem que chegar, tá? Isso aqui é a premissa do teorema. E a gente quer chegar nesse aqui. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever esse primeiro, a definição dessa premissa aqui, tá? Então, vamos escrever ela aqui. Então, tudo epsilon. Existe.
Tá ok. A distância de x para A menor do que delta. G de x para B menor do que epsilon. Então tá aí, abrir essa definição, tá? Aqui embaixo. E outra coisa, tá? Ele é manda lá. Essa semana vai ser tudo nessa mesma sala, tá? Enquanto ele avisa, eu vou sossegar aqui alguns minutos e deixar vocês, quem tiver pergunta, faz, tá? Tá. A parte que nós estamos é nesse teorema aqui, ó. Teorema C7. Pois bem. Tá. Obrigado, viu, por ter avisado lá. Mas isso é comum, tá? Só não esperava assim, né? A turma tem 70 e está com menos de 50%. Muito bem, então vamos continuar aqui. Então a primeira coisa que eu fiz lá no teorema foi abrir essa definição aqui, tá? Então está aberta aqui a definição. Aí eu vou ter que usar outra informação agora, que a outra informação é o fato de F ser contínuo em B. Tá? E como é que a gente diz, né? Como é que a gente garante que F é contínuo em B? Então a gente vai escrever, né? Uma função é contínua em B quando isso aqui acontece. Na verdade,
que eu vou mostrar quando uma função é contínua em um ponto, né? Que é isso aqui, ó. Então ele só não escreveu assim, tá? Ele só falou, né? Ele só escreveu assim, ó, f é contínua em B. Pronto. Mas isso implica essa informação aqui que está destacada. Então, vamos colocar essa informação aqui também, tá? Então, essa aqui é a premissa. Eu vou aproveitar essa escrita, tá? E vou escrever a outra informação. F é contínua em B, então significa que o limite Então, essas são as duas condições que ele dá na premissa do teorema. Tá? Aqui eu já abri uma delas. Vamos abrir aqui a outra. Tá? Como eu vou abrir... eu vou abrir dois teoremas, dois limites, quer dizer. Então, eu vou precisar alterar aqui a nomenclatura. Tá? Esse epsilon aqui é o 1. O delta aqui vai ser o 1. Aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 1. Vamos abrir o segundo limite. Aqui vai ser agora 2. Aqui 2. Aqui eu vou chamar, para não ficar a mesma variável, eu vou chamar aqui T. B. Aí esse aqui vai ser delta 2. E aqui vai ser f de T. E aqui f de B. Tudo bem, então tá aí os dois, tá? Abertos. O T que eu troquei por X aqui é estratégico, tá? Então, não sei se vocês percebem, a prova está quase pronta, tá? A questão é só encaixar agora. Porque, deixa eu falar a ideia no seguinte sentido. Veja que aqui, o meu g de x, né, o primeiro limite que eu escrevi aqui abrindo a definição, g de x está se aproximando do b. Mas se você observar, esse t está se aproximando do b, né, pelo segundo limite, né, por esse limite aqui. Então, a minha intenção só um minutinho, tive um problema técnico aqui, vocês estão vendo a tela travada aí, mas... Vou precisar reiniciar aqui.
Eu vou ver se jogo o trabalho quinta-feira, tá? Ou sexta. Eu ainda vou ver. Tudo depende, esse prazo aí que eu vou dar depende do nível. A prova permanece segunda-feira, sim. Não, que é isso. A gente já estamos praticamente no fim do conteúdo. A partir de hoje a gente já vai começar a discutir exercícios. Então não tem medo, tá? A gente tem um bom tempo aí para discutir tudo de forma tranquila. Tá? Ok, voltando aqui ao teorema, essas são as informações que ele dá. Essa aqui é onde a gente quer chegar, tá? E abrir aqui, pela definição, os dois limites, tá? Então, o da esquerda é esse, né, esse limite, e o da direita é esse daqui. Ok. Aí o que eu estava falando, tá? Esse teorema aqui é só questão de encaixe, porque meu jeito está se aproximando de B, né, pelo primeiro limite, e no segundo limite é o T que se aproxima do B, tá? Então, não sei se vocês, né, vão concordar com o que eu vou digitar aqui, mas a gente tem que só ver quem tem que igualar, tá? Aqui para ter o encaixe. Então, uma das igualdades que eu vou impor aqui é que meu delta 2 seja idêntico ao meu epsilon, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Por quê? Porque se eu faço isso, ó, essa informação aqui, né, ela se torna essa. Mas eu ainda preciso, né, dizer que o T é g de x. Né? Então, isso aqui é o que eu estou considerando, tá? Então, considerando essa primeira informação, agora vou considerar também essa segunda informação, tá? Que T tem que ser g de x. Aí, essa expressão vai se tornar idêntica a essa, tá? E a conclusão, né, dessa informação é essa, tá? Sendo que se o T for g de x, né, então vai dar exatamente essa coisa que a gente quer aqui. Ok, então vamos só escrever, tá? Vou precisar só trocar aqui, tá? Já que eu fiz a troca, eu só vou precisar reescrever fazendo a troca. Então vai ficar assim. Para todo delta 2, para todo delta 2 existe um delta 1, tal que quando existe isso menor do que delta 1, esse limite aqui vai ser menor do que delta 2. 2. Deixa eu ver onde é que está esse negócio. Tá. Não era aqui.
Oh, rapaz, acho tão chato isso. Que ele não... Se você erra, tem que digitar tudo de novo. Deixa eu colocar aqui. Não, eu vou pegar isso aqui e reescrever agora com essas alterações aqui. Pronto, agora sim. Pegar a primeira definição que eu abri do limite, né, e vou fazer essas alterações aqui. Então, deixa eu só pegar essa informação aqui. Então, isso aqui. Pronto, alterei pelo que eu considerei aqui. E como TG de X, como TG de X, então já dá para emendar o segundo, tá? Então isso aqui vai implicar vai implicar nisso aqui. Que é pelo segundo limite, tá? Perceba aqui que eu fiz a ligação, né, com essa consideração aqui. Esse vai implicar nesse, tá? Mas com essas coisas que eu defini, essas duas coisas são idênticas. E esse implica nesse, então ficou aqui uma espécie de transitividade. Sim, o Arthur perguntou aqui, eu nem... Ah, o Paulo falou, explicou. Obrigado. Ela estava intertida aqui na demonstração. Aí, no caso, eu só vou precisar declarar aqui no início, tá? Porque o que está declarado só são esses dois aqui. Só são esses dois. Não está declarado o epsilon, tá? Então, eu vou só declarar aqui. Para todo delta 2, todo epsilon 2, maior do que zero. E delta maior do que zero. Tá? Assim. Ok. Então, na verdade, pode deixar assim. Sim, e aqui tem que alterar, né? Porque T é G de X, então aqui, esse T aqui não tem mais, tá? É G de X. Ok. Posso sim. É, a ideia do delta 2 e epsilon 1 epsilon 1 é o seguinte. Esse aqui é a abertura desse limite aqui que está à esquerda, tá? Essa é a definição aqui que a gente, quer dizer, essa equivalência, tá? Dessa informação aqui.
A de baixo é a equivalência dessa. O que a gente tem que considerar, né? A gente tem que ver como é que a gente liga essas informações. Vou aproveitar e recapitular tudo aproveitando a pergunta da Débora. Então, abri aqui as duas definições, tá? Do que foi dado inicialmente, né? Essa informação aqui é onde a gente quer chegar. E tá aqui os dois abertos. Aqui que a gente percebe que o epsilon 1 ele força g de x se aproximar do b e o delta 2 ele força t se aproximar do b. Então, se eu fizer a consideração que t é g de x, né, e que epsilon 1 é exatamente o delta 2, por que essas duas informações vão se tornar, né, idênticas? Tá? Aí, com isso, o que vai acontecer aqui na nossa informação, tá? X se aproxima do A, isso vai implicar que g de x se aproxima do B, que isso vai se transformar nesse, né, com essas considerações aqui, e que isso vai implicar que o f do g de x, né, vai se aproximar do f de B, que é onde a gente quer chegar, né? O f do g de x eu quero forçá-lo a se aproximar do f do B. Ok, então quando eu fiz as considerações, só fiz reescrever agora. Eu só fiz mudar a escrita, né? Então, epsilon 1 vai ser delta 2, tá? Aí eu declarei aqui, ó, para todo delta 2, vai existir um delta 1, aqui eu só fiz repetir. Esse delta 1 aqui eu só fiz repetir. Tá ok. X se aproxima do A, né? Através do delta 1. O que isso implica? Que g de x menos b se aproxima. Ou, desculpe, g de x se aproxima do b, tá? Mas como epsilon é igual a delta 2, né? Então, eu posso dizer que o delta 2 que encurrala o g de x por b, ou eu posso dizer epsilon 1, tanto faz. Aí o que isso vai implicar, né? Vai implicar essa convergência aqui, né? Trocando o t por g de x, está aqui. Menos epsilon 2. Na verdade, só fazendo um comentário para essencialmente dizer o que eu fiz. Eu só fiz considerações nesses dois para ele se transformar num só. Aí o que isso significa por transitividade, né? Se x se aproxima do A, então o f do g de x se aproxima do f de B. Bom, mas como ele se aproxima do f do B, então ela é contínua em B, né? Que é o que a gente quer provar, tá? Quer dizer, que a gente provou, na verdade. Então aqui está provado, a demonstração é só essa. Tá? É bem simples. Deixa eu abrir aqui o documento, tá? Eu tinha reiniciado. É. Então, isso aqui foi o primeiro teorema. Foi esse teorema C7, tá? A prova dele vou deixar aqui vocês visualizando rapidamente. Muito bem. Ok. Aí tem o segundo teorema. Vamos olhar aqui o segundo teorema. Que ele diz, né, continuidade da composta, tá? Esse aqui é o teorema do limite da composta.
a continuidade da composta. Tá? Se G é contínuo em A e F é contínuo em G de A, então F de G é contínuo em A. A ideia é basicamente a mesma da demonstração da anterior. Tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, o que significa G ser contínuo em A? Ser contínuo em A, né? Então, significa que esse limite aqui acontece, né? Vou aproveitar esse escrito aqui. Então, G se contínuo em A. Eu vou comentar aqui. Tá? Esse que a gente vai fazer agora é a continuidade da composta. Então, G se contínuo em A significa isso aqui. Outra informação que o teorema dá é que F é contínuo em G de A. Então, vamos escrever isso aqui. Então, eu vou escrever, vou botar acima e vou só alterar. F, ela é contínua em G de A. Então, isso aqui vai para G de A. E essa daqui é contínua em G de A. Então, F. Né? Vamos só ver. Se G é contínuo em A e F é contínuo em G de A, então F bola G é contínuo em A. Ok, acredito que os passos que nós seguiremos vai ser da anterior, tá? Mas para a coisa ficar mais simples, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, vou aplicar o limite. Quando x se aproximar do A. E F é de G de x. Bom, pelo teorema anterior, tá? Então, isso aqui significa que isso aqui vai dar o f do b, né? Mas eu sei que o b é o limite dessa, né? Então, indiretamente, eu posso escrever essa aqui assim. Eu posso, né, essa escrita aí, ela pode ser a mesma que essa que eu vou colocar aqui. Deixa eu só alterar aqui. Não, aqui não, é aqui.
Pronto. Essa, esse limite indiretamente quer dizer isso, tá? Ou seja, parece uma propriedade, né, que a gente usou, que é limite da soma, soma dos limites, limite do produto ao produto dos limites. Se esse f é uma operação, então o meu limite ele entra para dentro da operação. Tá? Então vamos fazendo essa observação, né, o que, que a gente pode dizer desse limite aqui? Né? A gente pode dizer que esse limite é igual a esse. E esse limite aqui já foi dado aqui, ó. O limite de g de x vai ser o g de a. Então isso daqui é igual a, vai ser igual ao f do g de a. Tá? Lembrando que esse passo aqui do meio foi baseado no teorema anterior. Então, onde foi que eu cheguei? Tá? Que o limite, né, da minha f de g de x quando x é próximo do a é o f do g de a. Aí o que isso significa? Que essa função é contínua em a. Tá? Porque inicialmente ele tinha dito que ele era contínuo em g de a. Aí acabou. Tá? Tá aí a demonstração dos dois teoremas, tá? Que faz com que essas duas informações que eu comentei dos exemplos, né, sejam possíveis. Ok, como eu falei, né, essas duas demonstrações vão ficar para agora de manhã, e a partir desse momento, né, esse tempinho final, eu volto lá assim, tá? Só concluindo, né, depois que eu fizer aqueles comentários, a gente vai discutir a partir de então os exercícios. Essa linha de cima é o que ele dá de premissa do teorema, tá? Ele diz que G é contínua em A, tá? Então essa é a definição de continuidade, né? Porque o A está definido no domínio, né? Então o G de x se aproxima de fato do G de A. Ele também diz que a minha função f ela é contínua em G de A e ele quer provar que o limite da minha composta, né, é contínua em A. Tá? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei essa função aqui, o f do g de x, e fui aplicar o limite, já que eu tenho a garantia do teorema anterior, tá? Essa informação aqui do teorema anterior, no caso essa é a conclusão, né, que a gente chegou do teorema anterior. Ok, aí na conclusão, né, já eu deixo aqui para a galera, o Lauro quer copiar, né, eu vou deixar aqui paradinho depois. Ok, pelo teorema anterior, né, esse limite aqui, o limite ele entra na função f, tá? Tá, mas a premissa fala sobre isso aqui, ó. Limite de g de x é o g de a, né? Então, foi que a gente acabou fazendo, né? A partir do momento que a gente aplicou o teorema anterior. Quando x se aproximar do a, o f do g de x, ele vai estar próximo do f do g de a. E essa igualdade aqui, né, tirando esse termo do meio, é a continuidade da composta que ele pede, tá? Ele quer que a gente chegue nisso. Ó, se a gente for olhar aqui, ó, no teorema, ele diz, ó, então f de g de x é contínuo em A. O que significa isso? O f do g de x tem que se aproximar do f do g de A. Ó, o f do g de x está se aproximando do f do g de A. Então, conseguimos a demonstração da continuidade da composta. Tá? Baseado, né, essa parte do meio, é garantido pelo teorema anterior. Ok? Muito bem. Então, enquanto vocês se debruçam aí, eu vou esperar só as perguntas no seguinte sentido.
Agora, como a gente vai para os exercícios, a intenção é mostrar inicialmente um só. Inicialmente, tá? Um exercício de cada. Então, nessa questão, eu vou mostrar um deles, na questão 2. Um deles, tá? E assim vai. Isso significa que vocês podem escolher, tá? Vou deixar essa abertura para vocês escolherem. Então, a questão 1, né? Quem tentou, quem não tentou, fala aí qual que eu faço. Enquanto vocês escolhem, tá? Eu vou só botar a comida aqui dos gatos, que eles estão quebrando tudo aqui em casa. AD. AD, ok. Então já foi escolhido. Vou fazer AD. Tá? Dei só 2 minutinhos aqui só para... desculpa aí a demora, tá? Os gatos estavam quebrando tudo aqui e estavam morrendo de fome. É a revolução aqui, né? Mas parecia... Eu acho que eles andaram assistindo os noticiários, sabe? Estavam quebrando tudo aqui, estavam brigando entre si, derrubando tudo. Estavam muito agitados, muito bem. Então vamos voltar aqui. Sim, já foi escolhido o item D da primeira questão, tá? Ok, então vamos mostrar que esse limite aqui está indo para zero pela definição, tá? Tem um teorema que garante isso, né? Que é o teorema... Na função seno nós falamos de dois teoremas, tá? Então, o seno de zero a gente sabe que é zero, né? E que esse limite, o limite do seno de x quando x vai para zero, é o seno do zero, né? Pelo teorema. Mas não é isso que ele pede aqui, tá? Ele quer pela definição. Né? Provar isso, né? Provar que esse limite é isso aqui mesmo. Então, aquela velha ideia, tá? Deixa eu ver. Eu tenho. Eu compartilhei uma pasta com. Deixa eu ver se ele está aqui. Com Gabriel Passos. Tá? Gabriel Passos, ele digitou todos os exercícios. Deixa eu ver aqui. Se ele só puder me ajudar a encontrar essa pasta, eu ficaria tão feliz. Deixa eu ver. Me ajuda aqui, Gabriel, a encontrar essa pasta compartilhada. Tá aqui. Esse aqui, né? Lista de exercícios. Olha aí. Então, o Gabriel contribuiu, tá? Ele colocou aqui os itens, ó, né? Para ir preenchendo. Muito bem. Então, se estivéssemos ao vivo, tá? Eu ia pedir uma salva de palmas aí para ele, tá? Mas cada um bata suas palmas aí em casa, tá? Sem ligar o sem abrir o microfone, tá? Então, olha aí, ó, já fizeram até a sonoplastia aí das palmas, tá? Muito bem.
Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, já que ele quer a definição, é abrir a definição disso daí, tá? Então, para abrir a definição disso, vamos escrever, né? Isso aqui a gente já conhece, já está manjado, já fizemos muitas vezes. Então, para todo epsilon maior do que zero, né? Faltou aqui o for all. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero. Delta maior do que zero. Tal que já vou usar a distância tradicional aqui que é o módulo, né? Quando x se aproxima do zero, tá? Isso é menor do que delta. Isso vai implicar, né, que a distância da minha função, que é seno de x para zero, é menor do que epsilon. Ok, né? Primeira parte é tranquilo. É isso que a gente quer provar, tá? É exatamente isso daí. Aí o que a gente vai fazer, tá? Eu vou definir um epsilon e eu vou ter que encontrar um delta, que isso aqui acontece, tá? Então vamos lá. Então aqui vai ficar então vamos considerar aqui um epsilon. Um epsilon para que isso aqui aconteça, tá? Tá? Vamos inicialmente aqui, deixa eu só alterar aqui, porque ele não reconhece essa função seno. Ele reconhece essa. Muito bem. Então tá aí. Vai ter que encontrar delta. Foi? Desculpa. A demonstração, né, diz assim, para todos os epsilons existe delta. A expressão que tem epsilon é essa. Então eu vou partir dela, tá? Vou considerar essa parte inicial, né, com esse epsilon aqui, e eu vou ter que chegar aqui que x é menor do que delta, tá? Na verdade é uma expressão, né, de epsilon. Eu tenho que chegar que x é menor do que alguma coisa que envolva epsilon. Essa alguma coisa que envolve epsilon é meu delta. Aí está provado. Essa é a ideia. Ok. Então vamos observar o seguinte. Meu x aqui está próximo de zero, tá? Aí vamos observar, antes da gente continuar aqui, tá? Vou abrir aqui o Wikipedia só para a gente observar como é o gráfico da função seno, tá? Só para deixa eu ver. Será que ele aparece aqui? Aparece. Senta aqui, tá?
Então, esse é o gráfico da função seno, tá? Isso aí a gente sabe, né? O seno de 0 é 0, sendo que ele quer que prove, né? Então está aqui o gráfico da função seno. Por que eu estou mostrando esse gráfico, tá? Que é só para ver o que acontece perto do zero. Se o seno é crescente, se o seno é decrescente, ou se o seno à direita do zero é crescente e à esquerda é decrescente, tá? Precisamos fazer isso para ver o que a gente pode fazer na demonstração, tá? Então, a gente está pegando o intervalo aqui de x pequeno, tá? Bem próximo do zero. E o que a gente sabe? Que no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Que aqui é o eixo y, né? A minha função ela é crescente. O que isso significa? Significa que se eu prego 2x, dois valores de domínio aqui, né? Dentro desse intervalo que eu falei, né? De menos 2π até 2π, significa que o menor valor gera a menor imagem. E o maior valor gera a maior imagem, né? Então, isso é importante frisar e enfatizar essa fala, porque aqui a gente está trabalhando com desigualdade, tá? E vai chegar um momento que a gente vai ter que observar a imagem, que é o seno de x, para o domínio, que é x. E o que nós sabemos, né? Que em torno do zero o seno é crescente. Isso é um bom sinal. Muito bem, então vamos só reescrever essa definição aqui. Pode ser reescrita assim. Pode ser reescrita assim, como eu vou mostrar aqui. Tá? Isso aqui barra seno de x está entre epsilon e menos epsilon. Não é assim? Né? Isso aqui a gente pode escrever assim. Agora o próximo passo é aplicar a função inversa do seno. Né? Aplicar o arco seno. Sendo que nós sabemos? Né? Nós sabemos que o arco seno nesse intervalo aqui, né, ele vai obedecer a essas desigualdades. Por quê? Porque ela cresce, ela é crescente. Então, a imagem maior, né, suponha que esse epsilon vai ser minha imagem maior quando eu aplicar o arco seno. Então, o elemento do domínio gerador da altura epsilon, né, que é o que o seno faz, vai ser o maior de todos. Então, ok. O fato de eu ter mostrado o gráfico, né, trocando em miúdos, era só para dizer que quando eu aplicar o arco seno, essas desigualdades não serão alteradas. Então vamos escrever isso, tá? Então life to arrow, isso significa, né? Eu vou pegar essa linha anterior aqui. Eu vou aplicar o arco seno igual da calculadora, tá? Que é assim. Barra sim elevado a menos 1. A menos 1 disso aí, né? Tá. O arco seno aplicado ao seno vai dar x, né? Então deixa eu colocar logo isso aqui, vai dar x. E então tá aí essa
Eu apliquei aí o arco seno, tá? Não vai ter alteração na desigualdade, né? Pelo que a gente viu. Aí eu só preciso saber se esse cara aqui que eu apliquei, né? Ele é candidato a menos delta, a delta, desculpa. Bom, o que a gente sabe do seno, tá? Da função seno? O seno aplicado próximo do zero, né? O seno próximo do zero. Deixa eu ver se ainda está aqui. Deixa eu... Ó, o seno próximo do zero, se eu pegar uma distância x aqui e uma distância menos x aqui, o que a gente observa? Que essa altura aqui é a mesma que essa. Porém, essa é negativa e essa é positiva, tá? Aqui o arco é positivo, a altura é positiva. Aqui o arco é negativo, a altura é negativa. Então significa que aqui para o inverso, significa que aqui para o... Né? Significa que esse seno a menos 1 dessa altura aqui e o seno desse aqui, né, é a mesma coisa, só vai ter o sinal trocado. Ou seja, se esse cara aqui eu chamar de delta, esse carinha aqui vai ser menos delta, tá? Então, meu x está encurralado entre delta e menos delta, que no fim das contas vai dar isso, tá? Módulo de x é menor do que delta. Então está provado. No caso acabou, tá? A demonstração é essa daí. Isso, né? O Arthur colocou aí a definição, então a demonstração ficou bem curtinha, tá? Tranquilo aí para todo mundo, né? Ok. Agora a gente vai para a questão 2D. Do inverso do seno é baseado no gráfico, tá? Baseado no gráfico. Deixa eu pegar aqui outro local para rascunhar. O que esse gráfico aqui está me falando, tá? Esse gráfico aqui me fala. Por exemplo, vou pegar aqui esse valor aqui, né, que vocês estão vendo aí onde está a minha setinha. Meu x é π sobre 2, tá? Quem é o seno de π sobre 2? Dá 1. Aí aqui é menos π sobre 2. Aí quem é o seno de menos π sobre 2? Dá menos 1. Tá? Então o que isso aí está me falando? Está me dizendo o seguinte. Que o seno... Deixa eu botar maior. Ele está me dizendo que o seno de x tem o mesmo valor, né, se eu considerar assim, módulo do seno de menos x. Porém, o seno de x e o seno do menos x tem sinais contrários, tá? Então significa isso daqui, tá? Isso aqui. Ok. Então, vamos olhar lá esse caso aqui, tá?
Então, esse aqui é o mesmo que esse, com sinal contrário. Ó, o negativo é exatamente o positivo, né? No caso, o seno de um ângulo negativo é exatamente o seno de um ângulo positivo, mas com sinal trocado aqui, ó. Aí foi o que a gente escreveu aqui, ó. Ou seja, o x está encurralado entre o arco e menos o próprio arco, né? Então está entre delta e menos delta. Tá? Melhorou aí, Lauro? Ou ainda está obscuro? Aplicação do seno inverso, a ideia da aplicação é a seguinte. Vou dar um exemplo aqui, só para você enxergar. Então, nós sabemos que o seno de 30 no caso é π sobre 6, tá? Seno de π sobre 6, que é 30 graus, é igual a 1 sobre 2. Tá? Aí, como é a aplicação do arco, né? A aplicação do arco é assim, suponha agora que eu tenho seno a menos 1, eu tenho seno a menos 1 do, vou botar arco, né, já que aqui não... Então, arco, seno de 1/2. Ou seja, o que ele quer saber agora? Ele quer saber qual é o ângulo, né, onde o arco, através do seno, dá 1 sobre 2. Ora, o ângulo gerador do seno, né, no caso, o ângulo que gera o seno igual a 1 sobre meio, 1 sobre 2, desculpe, é π sobre 6. Tá? Então, é a ideia inversa. Isso. O Arturo colocou aí, tá? Então, no seno, né, eu dou o ângulo, ele dá a altura. No arco, eu dou a altura, ele vai dizer qual é o ângulo que gera aquela altura. Na verdade, o arco ele gera mais valores de forma geral, tá? Não é só o seno de π sobre 6 que dá 1/2. Tem mais valores, tá? Que é baseado no ciclo trigonométrico. Muito bem. Agora, vou para a questão 2D, tá? Na ordem aí das falas, né? Normalmente eu sigo o primeiro que fala. Essa é a vantagem, por um lado, né? A vantagem do chat é que, às vezes, várias pessoas falam, né? Aí, aqui eu tenho como ver quem é a primeira. Então, vamos lá para 2D. 2 e tem D. Muito bem. Então, depois eu vou fazer a 3C, tá? Bom, a 2D, aqui tem uma técnica que a gente viu, né? Para desenvolver esse limite aqui. Acho que ele só usa o limite e bota só uma vez, ó. E funciona. Ok. A técnica que a gente vai usar, né, a técnica que a gente viu para esses casos aqui é trocar a minha variável. Tá? Tem essa técnica da parametrização para esse caso aqui. Eu não sei se com conjugados a gente conseguiria isso. Eu acredito que talvez, tá? A razão é porque esse cara aqui é um índice par. No exemplo que a gente viu no documento,
esse cara aqui tinha um cara que era ímpar. Tá? Aqui ambos são pares. Então, eu não estou dizendo que é garantido, tá? Mas o que eu estou dizendo é que possa ser que exista algum conjugado aqui, pode ser, pelo fato dos índices serem pares. Aí tem que só ver qual é, né? Mas vamos fazer pela maneira que a gente viu, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que trocar isso por uma variável, tá? Que satisfaça as duas raízes. Como a raiz do 4, né? Raiz de índice 4, né? O 4 é múltiplo desse, né? Então eu acho que a parametrização inicialmente desse já vai garantir a de baixo. Então vamos escrever isso e ver o que isso. Então vamos fazer SQRT. Deixa eu só ver aqui como que. Deixa eu colar aqui como que ele fez isso. Ele botou entre. Oxi. De novo, SQRT 4 de X. Isso aqui vamos chamar de T. Tá? Vamos chamar isso aí de T. Ok, aí o que significa, né? Se isso é isso, então quem vai ser x, né? X vai ser t a quarta, muito bem. X vai ser t a quarta. Ok. E outra coisa, né? X está indo para 16. Quando a gente refizer o limite, aqui não dá mais para ser x, tá? Vai ter que ser outra coisa. No caso, vai ter que ser t, né? Ok, então se x vai para 16, t a quarta que vai para 16, né? E se t a quarta vai para 16, então t vai para onde? T vai para 2, tá? Muito bem. Deixa eu aproveitar essa coisa aqui, Ctrl C, eu vou colocar aqui em cima no próprio exemplo, tá? Então aqui eu vou colocar as considerações, tá? Ponto. Aí vou colocar aqui as considerações que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer essa consideração. Espero que não fique bagunçado, tá? A consideração vou colocar entre parênteses. E outra coisa, né? T a quarta. Ele está indo para 16. E isso aí vai significar que T vai para 2. Tá? Muito bem, então isso é o que a gente vai fazer. Ok, então aqui vamos fazer as substituições. Tá? Vou pegar esse limite aqui. Fazendo as trocas, tá? X é T a quarta. Então, inicialmente vamos fazer
as trocas respectivas. Aqui não é mais x, tá? Vai ser o t indo para 2. Aqui vai ser t a quarta. E no lugar de x é t a quarta. Pronto, então tá aí nosso limite, tá? Então, eu fiz o comentário pelo que o Christian colocou. Acho que foi o Christian que colocou mais em cima. Deixa eu ver quem foi que comentou. Pronto, foi o Christian mesmo. Ele comentou que não conseguiu pelo conjugado, tá? Não significa que não exista a solução por conjugado. Aí a razão de talvez existir é o fato de os índices da raiz serem pares, tá? Então possa ser que exista, mas eu não sei quem é a priori, tá? Então a gente vai fazer pelo caminho tradicional que nós fizemos para questões desse tipo, tá? Não, a Brenda fez pelo conjugado aí. Isso é bom só para enfatizar, né? Nesse caso aí, beleza, deu pelo conjugado, mas se fosse uma raiz que não desse, né? Aí esse caminho era a solução, tá? Então vou aproveitei e usei o caminho universal para esses casos. Tranquilo? Ok. Então, o próximo... Oh, rapaz, eu não acredito não. Desculpa aí, tá? Vou mudar de novo, né? Deixa eu só alterar de novo aqui. Aqui é 2. Aqui é T. T a quarta. T a quarta. Tá, e o próximo passo, do jeito que está aí, esses textos têm raiz, né? Então, vamos tirar essas raízes aí. A primeira parte vai ficar só o T, tá? Então, essa parte aqui vai ficar só o T, né? E a de baixo vai ficar T ao quadrado. Nosso tempo dá tempo. Tá, correto, né? Correto o que o Arturo colocou, né? Não é para ser módulo? De fato, é para ser módulo. Mas nem sempre a gente precisa deixar o módulo, tá? A razão é o t está próximo de 2, tá? Aí o t estando próximo do 2, do lado direito, né? A direita do 2 só tem valores positivos. A esquerda também, né? Porque t está se aproximando de 2. Então, o que que significa? Que o nosso módulo vai ser o próprio t, tá? Não sei se vocês entenderam aí. Repetindo, né? O Arturo fez a pergunta. Não era para ser módulo, né? Já que a gente tirou a raiz. Aí eu estou respondendo, de fato, é o módulo. Está correto. Porém, como o t se aproxima de 2, então os valores próximos de 2 que a gente está pegando são todos positivos, tá? E o módulo é o próprio t. E o módulo vai ser o próprio t ao quadrado, tá?
Ficou clara essa ideia de eu não ter escrito o módulo? Teve um dos casos que foi necessário, né? A gente não escreveu e fez diferença. O módulo de menos T é T, exato. Mas na verdade é o seguinte, por exemplo, se esse T aqui fosse, suponha, próximo do zero, então eu ia precisar abrir limites laterais, né? Porque a direita eu ia ter que usar T e a esquerda menos T, né? Mas aqui não precisa, nesse caso. Ok, então próximo passo, já falaram aí, né, que é produtos notáveis no denominador, então vamos fazer isso. Vou pegar aqui o limite. Então isso aqui eu vou trocar por isso, tá? Aqui é T menos 2 e T mais 2, tá? Significa que aqui vai cancelar, né? T menos 2 com T menos 2, e o nosso limite ele vai se resumir a isso. Vamos aqui fazer as trocas, né? Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar... Muito bem. Aí agora não tem mais problema, né? Então esse limite aí vai dar 1/4. E pronto. Pelo horário, né? Eu já estourei. Tá? Vou ficar por aqui hoje. À noite a gente continua os exercícios. Tá? Aí eu vou fazer um de cada, a priori. Quando terminar, né? Como a gente tem muitos dias aí à frente. Também pode. Também pode. Perfeito. Também é outro caminho. É isso que o Arthur está escrevendo, digitou aí, tá? Veste produto notável, pode usar a regra do resto dos polinômios. Também vai chegar nisso. Tá, então só vou falar novamente o que eu disse, tá? A gente vai fazer um de cada, aí quando terminar, aí eu vou começar a tirar as dúvidas em particular dos outros, tá? Se eu tirar todas as dúvidas e não tiver mais dúvida, né? Aí eu posso pensar, a gente pode pensar em tirar uma aula dessa e fazer nosso trabalho, tá? Aí aí depende, né? Depende do andamento, né? Porque terça-feira nós temos até a sexta, né? Manhã e noite, né? Temos muitas aulas para revisar esses exercícios, tá? Mas a ideia é tenta fazer todos, tá? Quanto mais dúvidas, melhor, tá? E é isso. Então, vou aguardar aqui algumas dúvidas. Quem não tiver dúvida já está liberado. O professor fiz diferente, eu comecei. Bom almoço aí para vocês, né? Para quem já está saindo. Espera aí. Ah, tá. Sim, tudo bem, não tem problema. Isso que você escreveu, tá? Ter a quarta indo para 2 a quarta, não tem problema. Mas o resto saiu semelhante o desenvolvimento? Até mais, Débora. Até a noite. Hein, Cristian? O resto do caminho foi semelhante e saiu?
Ah, então tá bom. Tranquilo, é outro caminho, tá? Aqui não existe caminho fechado, tá? Não sou eu que digo é assim, pronto, tá? Aqui tem vários caminhos, né? O teorema, ele só garante algumas afirmações, tá? As maneiras de resolver aí depende da imaginação e habilidade, né, de cada um. Quanto mais variável, mais interessante, né? Ok, perfeito. Sim, sim, sim. Tranquilo. Também não tem problema. Pois está ok. Mas alguém tem alguma pergunta a fazer? Mais alguma pergunta? Se não, tá, eu vou encerrar aqui. Obrigado aí para quem ainda está até o fim. Tá, mas eu vou dar uma encerrada aqui. E até a noite.